Olá, shalom, shalom, tudo bom? Como é que vocês estão? Já vou deixar aqui meu número de telefone no comentário fixado. Para não ter problema. O doutor Alcimônio Vicente entrou. Shalom, Vicente. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? Como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro? Aqui em Palmas começou a ficar bom agora. Tudo bom, Eunice? Deus abençoe, shalom. Ah, shalom, apóstolo, tudo bom? Beijo pra você. Gente, Palmas tá bom agora, né? Tá dando até uma chuvinha, tá mais fresquinho agora. Tudo bom, Jaísa? Shalom pra vocês também. Até a apóstola tá na live hoje. Ô, Ruth, shalom. E aí, meu amigo Vicente, tudo bom aí, né? Voltou, Jaísa? Que bom. A apóstola tá colocando, tá com saudade de vocês, tá com saudade do povo, tá todo mundo na expectativa já na vinda pra rede, né? Semana que vem. Você vem, Jaísa? Você ou a Ruth vem dessa vez ou não? O povo tá todo empolgado, gente. No grupo o povo não para de postar aí pela empolgação, querendo vir pra... Oi, Marlene, tudo bom? Shalom. O povo não para. A Ludmila também entrou. Ludmila, shalom, um beijo pra você, tá bom? Um beijo pra Júlia, pro Ezequiel e pra Gabi também. Daniel também entrou, shalom. A Josiane também entrou, shalom, Jus, tudo bom? Bem, gente, vamos aguardar só mais uns minutinhos aí. Pedir para você ir chamando aí os seus contatos, seus amigos, aquele povo que você já sabe que sempre está com a gente aqui. Oi, Eduardo, shalom, tudo bom? Como é que você está? Aquele pessoal, ô Daniel, shalom. Aquele pessoal que você sabe que sempre participa das lives aqui, mas às vezes o povo é sempre retardatário, chega no final. Hoje o assunto é bom e é quente. Quem chegar atrasado aí vai pegar pela metade. Eu tenho certeza que você vai ficar intrigado com alguns aspectos que a gente vai tratar e abordar aqui hoje. Principalmente para quem já fez os seminários do apóstolo Coraiola dos anjos, quem já fez seminário com os anjos e já trabalha dentro daquela dinâmica, daquele fluir, vai ter hoje informações, tudo bom, Rose? Vai ter informações privilegiadas hoje, que vai te ajudar nessa operação com os anjos. Vai te ajudar muito. E no final eu te conto o porquê dessa série de lives essa semana. Que bom, Eduardo. Tá tudo bem aí, graças a Deus. Por aqui também. Shalom. Então vamos aguardar só mais 2 minutinhos, tá bom? 2 minutinhos. Enquanto isso, eu deixei aqui no comentário, eu fixei o comentário, acho que não. Eu vou fixar, tá bom? Deixei fixado aqui nos comentários o meu número, tá bom? De telefone. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo lá do Telegram, me mande uma mensagem, porque você precisa fazer parte do grupo do Telegram, porque nós vamos, a partir de semana que vem, já divulgar algumas informações sobre o seminário módulo 1, módulo 2 já vai acontecer, todo mundo já está recebendo, tem algumas pessoas já no grupo. Quem fez o módulo 1 comigo da outra vez e quer fazer o módulo 2, obviamente, já tem todas as informações. Quem ainda não fez o módulo 1 e quer fazer o módulo 2 também pode, tá bom? É só mandar mensagem para a Karina, mandar mensagem para mim mesmo. Ô Esté, shalom, tudo bom? Para poder já começar a agilizar as inscrições, a entrar em contato para receber o material, porque vai ter algumas informações, algumas surpresas legais para quem vai fazer o módulo 2. E quem ainda não fez o módulo 1 e vai fazer o módulo 2, ok, pode fazer o módulo 2, não tem problema. Depois faça o módulo 1, porque no finalzinho de novembro, provavelmente nós vamos abrir uma turma do módulo 1. Então, você fique ligado, porque inclusive nós vamos... Oi, Rose, tudo bom? Shalom. Seja bem-vinda. Ana Amélia, shalom, tudo bom? Seja bem-vinda também. Nós vamos fazer uma aula 100% gratuita, né? Online, pelo Zoom, tudo direitinho, para falar sobre desmistificando a religiosidade.
um aspecto bem importante acerca do Religião de Jesus módulo 1. Vocês já fiquem ligados aí que nós vamos divulgar a data direitinho e como você fazer para poder ter acesso a esse conteúdo e participar lá com a gente, tá bom? Vai ser muito bom e muito importante ter você lá, tá bom? Então você fique ligado, me manda mensagem aí para poder participar do grupo lá do Telegram, para você poder ficar bem ciente de tudo que nós estamos fazendo e tudo que nós estamos divulgando, e fique ligado nas redes sociais, não só no Instagram, mas também lá no canal no YouTube, que nós estamos postando os vídeos lá, e informações é por aqui pelo Instagram e pelo grupo do Zoom. Fique ligado porque vai ser muito bom. Religião de Jesus módulo 2, quem quiser fazer o módulo 2, quem não fez o módulo 1 ainda e quiser fazer o módulo 2, pode, não tem problema. Mas depois é importantíssimo que faça o módulo 1 para você poder ter todo o conteúdo e te dar acesso a fazer o nosso seminário de escatologia, que já está quase pronto e nós vamos lançar lá para o mêsinho de dezembro. Mas isso aí é um outro assunto mais para frente. Ô Guilherme, Shalom, tudo bom? Mas você já participando das lives aqui, se inscrevendo aqui nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Facebook, já nos ajuda a divulgar a mensagem e a criar um grupo aqui de pessoas que querem conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Isso vai nos ajudando e nós vamos nos ajudando mutuamente aqui. Isso é bom demais, tá bom? Bem, já o pessoal já entrou, tem mais gente chegando, gente sendo avisado, o pessoal tá curtindo aí, botando um coraçãozinho. O Guilherme acabou de entrar agora, então vamos lá, tá bom? Vamos conversar. Hoje é só água, exatamente, Jair. Hoje é só água mesmo. Água, água, água. Por enquanto, a bebida do céu é só na sexta-feira. Sexta-feira a gente toma um vinhozinho só para aquecer as turbinas para o final de semana. Tá bom? Vamos lá? Hoje a live tem um tema muito importante que é sobre encontros angelicais. Todo mundo viu a arte lá no Instagram, né? No canal aqui no Instagram, e compartilhou, o pessoal curtiu, mandaram mensagem lá no grupo do Telegram também. Hoje é importante porque nós vamos tratar sobre aspectos muito importantes. Assim, eu sei que tem assuntos aqui que são tão assim profundos que a gente poderia passar semanas falando sobre o mesmo assunto. Shalom, pastor Pedro, que bom te ter aqui, Deus abençoe, seja bem-vindo. Só que agora, obviamente não dá tempo para isso, mas nós vamos abordar hoje aspectos muito importantes desse tema. E é admitir, primeiramente, que o tema ele assim é meio instigante, né? Intrigante às vezes. É intrigante porque para alguns, né, causa um certo tipo de medo, de incômodo, falar sobre essas coisas por falta de conhecimento, por desconhecimento espiritual mesmo, ou por medo de contato com o sobrenatural. Mas mesmo tendo todo esse conceito mais místico, o homem nunca abriu mão. Shalom, Léo, tudo bom? Nunca abriu mão desse desejo. Que desejo é isso? O desejo de se conectar com o sobrenatural, de conhecer. Tanto que a nossa própria origem ela é sobrenatural, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus soprou em nós. O pessoal está dizendo aí que estava no Anjos 2 e hoje não teve aula. É verdade. Então o pessoal está todo que estava no Anjos 2 deve estar participando aí da live. Daqui a pouco o povo começa a chegar também. Só que tem um termo que eu gosto de usar muito, que é a dinâmica, né, das realidades espirituais. Então, eu sei que elas acontecem, Deus interage, e eu quero falar sobre a dinâmica dessas relações hoje e como elas estão estabelecidas desde a criação. Então, algumas pessoas ignoram, Léo, Shalom, tudo bom? Algumas pessoas ignoram, como eu disse, por medo ou por falta de conhecimento mesmo, e outras simplesmente tentam interagir, mas às vezes quebrando alguns princípios muito importantes. Quem já fez seminário com o apóstolo, por exemplo, já sabe, né? Tem alguns princípios importantes que você não pode quebrar nessa dinâmica, porque o mundo espiritual é exercido através de uma percepção e de uma sensibilidade, Petros, tudo bom? Muito grande.
de tal maneira que ao mesmo momento que você se conecta, você pode se desconectar de maneira muito rápida, porque tudo depende da sua capacidade de percepção das coisas. E nós vamos ver como isso se dá, porque a dinâmica dessas relações, né, elas foram estabelecidas desde quando Deus criou o homem. Só que eu quero começar aqui estabelecendo uma cronologia de como isso começou a acontecer. E estabelecer uma cronologia ela é bom, ela é importante, que é para a gente transitar dentro da história, dentro do texto bíblico. E nessa série eu vou tentar elucidar algumas questões dessas relações dos seres angelicais e do homem, né, necessariamente para com Deus, e por que essas interações acontecem, né, como o próprio o tema da live já diz, né, encontros angelicais, e por que eles existem, por que esses encontros existem, e eu vou tentar abordar um pouco sobre isso hoje. Mas em hipótese alguma aqui, eu quero me colocar na posição de determinar algum tipo de axioma sobre o tema, ou seja, de verdade absoluta. Mas eu quero deixar aqui a minha pequena contribuição. Oi, Wanda, tudo bom? A minha notinha de rodapé, de maneira bem humilde, bem simples, sobre o desenvolvimento desse tema. Então eu vou começar propondo uma reflexão aqui. Por que esses encontros existem? Por que a relação espiritual do homem se dá com esses seres que Deus criou e por que isso acontece? Eu sei que a pergunta parece soar um pouco estranha, por que, né, que elas acontecem? E ela está realmente um pouco estranha mesmo e foi de propósito, porque eu quero chamar a sua atenção aqui. A questão não é por que elas acontecem, mas sim para que elas acontecem. Não é a questão do porquê isso acontece, mas para quê. O próprio termo já diz, né, a palavra para quê, né, ela denota, né, a própria etimologia da palavra denota um sentido de direção, de propósito. Então é para alguma coisa. Essas interações ocorrem dentro de um propósito estabelecido que Deus determinou com um fim específico. Então, essas experiências elas ocorrem e nós temos que entender uma coisa, ok? Por que os encontros angelicais existem? É porque a relação do homem se dá, seja que a questão não é por quê, sim para quê. Isso a Jaísa está escrevendo aqui, verdade. Só que eu tenho uma coisa para dizer, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Deus podia se comunicar direto com o homem. Você já parou para fazer essa pergunta? Deus podia se comunicar direto. Ah, você vai dizer, mas Deus fala conosco através do Espírito. Bem, sim e não. Deus fala com a gente através do Espírito, através da nossa percepção, sim. Mas essas percepções, elas se dão num outro aspecto. Como eu disse para vocês, o assunto é um pouco muito profundo e não daria para eu colocar aqui. Tá bom, Jaísa? Ok, pode colocar, obrigado. O assunto é tão profundo, o assunto é tão profundo que eu não teria como terminar ele em uma live de 1 hora, por exemplo, e abordar todos os aspectos. Mas eu quero abordar um aspecto específico aqui. Para que esses encontros ocorrem? E tendo a ideia de que Deus poderia falar diretamente com o homem, mas Deus usa um processo um pouco diferente. E nós não entendemos muito bem. Deus é tão poderoso para se comunicar direto, Deus pode se comunicar diretamente, só que Deus usa alguns processos para poder fazer isso. E por desconhecer esses processos, a gente transita dentro desse tema ou tem uma percepção um pouco estranha, e isso causa grande confusão por causa de desconhecimento de algumas terminologias e de alguns conceitos bíblicos muito importantes dentro do seu contexto original. Por isso que conhecer a Bíblia no contexto original dela é importante para nós não criarmos coisas estranhas no que diz respeito à própria palavra de Deus, né? E um conceito importante é que a palavra de Deus, ela é a palavra criativa, é a palavra que deu origem a tudo, que deu surgimento à matéria como um todo. Deus falou, né, e os átomos foram criados, e os átomos começaram a se aglutinar e dar origem à matéria, desde a sua forma mais básica, né, dos seus elementos mais básicos da matéria, até a matéria propriamente dita, o homem, os seres criados, a natureza, as rochas, os minerais,
as árvores, os animais, tudo que nós vemos hoje. Cremos nós que foi criado pela palavra de Deus, como diz a própria palavra de Deus. Então a palavra criou. E no princípio Deus preenchia toda a existência, de tal maneira que o homem tinha essa percepção. Tinha ou não tinha? Adão não falava com Deus ali, nós não temos o relato do Gênesis que Deus falava com Adão na viração do dia, o homem não tinha aquela percepção, não é que Deus andava fisicamente com o homem ali, mas é que Adão tinha percepção de Deus. E eu vou falar para você o que é essa percepção. Essa percepção é uma palavra que a gente não conhece hoje popularmente falando como Shekinah, né? Shekinah de Deus, muita gente usa essa expressão, né, que a glória de Deus desceu. Dentro desse conceito, quando nós vemos a palavra na Bíblia para glória, é a palavra kavod, né, peso. É o que a gente vê lá em Deuteronômio, não, em 2 Crônicas 7, quando há a dedicação do templo, e que a glória de Deus enche o templo e eles se prostraram diante de Deus. Ali, a palavra usada é kavod, ou seja, o lugar ficou tão denso e tão pesado que eles se prostraram diante de Deus. Aquela expressão. Mas a palavra Shekinah, que nós usamos muito, ela não está em nenhuma passagem bíblica, por incrível que pareça. Mas é uma terminologia bíblica. Como assim? Não está na Bíblia, mas é uma terminologia bíblica? Sim, porque está dentro do contexto da cultura ao qual a Bíblia foi inserida e foi entregue, que é a literatura judaica, a cultura judaica. A palavra Shekinah, né, ela denota a presença manifesta de Deus, ou seja, algum atributo de Deus está sendo manifestado, ou vários atributos de Deus estão sendo manifestados. E isso é perceptível, ou seja, é real. Isso adentra a realidade física e se torna visível ou perceptível. Exatamente, a cultura dos judeus, ela é perceptível. Então essa presença de Deus se torna perceptível, e essa presença perceptível, a literatura judaica, né, a cultura judaica chama de Shekinah, ou Shekinah, como nós traduzimos. Então, não havia no início, lá na criação, lá no Gênesis, esse conceito, essa dicotomia como a gente herdou da literatura, da cultura e da teologia grega, de separar o mundo entre espiritual e físico. Tudo bom? Acabou de entrar aqui a Vecil. Essa dicotomia entre coisas espirituais e coisas físicas, entre essa separação, esse ato que existe entre essas duas realidades, isso não fazia parte, não faz parte do conceito, do contexto original das Escrituras quando trata desse assunto. Isso que existe na nossa mente entre o que é espírito e o que é... Oi, Elô, tudo bom? O que é espírito e o que é carnal, o que é do céu e o que é da terra, isso são coisas que foram inseridas dentro do nosso conceito de mundo por uma cultura e uma filosofia que não fazem nada e não tem nada a ver com o contexto das Escrituras. Tem a ver com uma outra coisa que não é a palavra de Deus, mas são conceitos mundanos e que tiveram o propósito de deturpar, né, a palavra de Deus. Mas, bem, essa dicotomia, como eu disse, não faz parte do nosso conceito propriamente dito. Então, Deus, em outras palavras, não havia essa desconexão do homem para com Deus. Havia a conexão. Só que algo aconteceu, algo mudou, né, nessa conjuntura aí espiritual, na conjuntura do próprio Éden. O homem tomou uma decisão. Tudo bom, Glauco? Tudo bom, Melissa? O homem tomou uma decisão e por si só ele alterou a regra do jogo. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O homem tomou uma decisão e por si só ele mudou a regra desse jogo. O jogo tinha uma regra, ou seja, a glória de Deus, a Shekinah de Deus preenchia toda a criação. O homem tinha percepção plena da presença de Deus e interagia. E interagia com Deus de maneira plena, de maneira consciente, de maneira plena. Só que o homem mudou a regra do jogo. O homem peca. Só que o Salmo 115, versículo 16, deixa um princípio muito bem estabelecido. Diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu-a a ele. A ele quem? Aos filhos dos homens. Ou seja, a dinâmica espiritual ela sempre existiu. E os céus dos céus
é pertencente ao Senhor, e é a dinâmica, e é o fluir, e é a esfera do divino. A terra ele deu aos filhos dos homens. Nós alteramos a regra do jogo, e isso é verdade. Mas... Oi, Gabi, tudo bom? Mas nós temos que entender uma coisa, nós alteramos a regra do jogo, mas não significa que a regra nova substituiu a anterior. Não significa que a regra anterior, a dinâmica anterior, tudo bom, Gê? Shalom. Não que a regra anterior tenha sido invalidada. A presença de Deus continua preenchendo a criação como um todo. Só que essa nova regra do jogo que nós estabelecemos com o pecado, nos tirou foi a capacidade de perceber isso. E isso é tão importante, mas é tão importante que o Evaldo, Shalom, com essa atitude do homem de mudar a regra do jogo, que ela era espiritual, plena, e agora um elemento foi acrescido, né, a essa história. Esse elemento, muitos de nós hoje, eu vou tentar fazer um paralelo aqui para a gente poder entender. O Evaldo, por exemplo, que entrou aí agora, é o homem das telecomunicações, da informática, propriamente dita, da tecnologia. Então ele vai entender um pouco melhor, talvez, do que todo mundo, mas eu vou tentar ser didático aqui bem claro. Todo mundo, de alguma forma, tem contato com algum tipo de inteligência, de inteligência artificial. Todos nós temos. Nós estamos aqui no nosso telefone, você está conversando com alguém da sua família aí, e você fala uma palavra, de repente você pega o telefone, abre lá o buscador do Google e aquilo que você estava conversando aparece para você no buscador sem você ter falado nada. Já teve essa experiência? E muita gente fica até surpresa com isso. Isso são algoritmos que a própria tecnologia hoje já desenvolveu, e querendo ou não, nós estamos à mercê disso, ou seja, já fica gravado meio que no computador, na hora que você vai fazer uma busca no seu celular, isso está lá, aparece no seu celular, no computador, seja lá o buscador que você usar, né, ou a ferramenta que você usa para acessar a internet, seja ela móvel ou fixa, vai estar lá. Então, o que ocorreu, tudo bom, César? O que ocorreu com a criação, gente? A criação entrou num modo meio que de inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Toda uma estrutura foi produzida com essa queda do homem. Tanto a produção de uma estrutura para gerar uma redenção para o homem, já estava ali, um plano muito bem estabelecido de redenção, como também um plano de ações e consequências, de causa e efeito. Ou seja, o homem fez, ele sofre uma determinada ação daquilo. Ele comete um deslize, esse deslize já gera para ele automaticamente um resultado daquele deslize. Se ele quebrou o mandamento, automaticamente aquilo gera uma sucessão em cadeias de fatos. Ou seja, à medida que o homem veio pecando, ele veio desenvolvendo ainda mais esse sistema, aprimorando ainda mais essa inteligência artificial que a criação deu origem, para que ela de alguma forma servisse também como uma certa resposta e punição a esse homem, que o próprio Deus estabeleceu isso. Deus disse: agora maldita será a terra por tua causa. Ou seja, ela começou a desenvolver aspectos que antes ela não desenvolvia por causa da ação do homem. Mas bem, eu não quero aprofundar muito nisso, porque isso é assunto para uma outra abordagem. Mas o que eu quero falar é sobre um relato muito interessante que ocorre com a expulsão do homem do Éden, e aí tem a ver com a nossa live. Por que esses encontros acontecem? Não é por quê, mas para que eles acontecem. O relato da expulsão do homem do Éden representa, assim, de forma clara a nova etapa que estava se iniciando na vida do homem. O elemento agora que é usado, tudo bom, Rose? Shalom, shalom, Eric, tudo bom? O elemento agora que é usado para poder representar essa dinâmica, que é usado para representar como isso agora se daria. Lembram que antes o homem se comunicava com Deus de maneira plena. O Adão passeava na viração do dia e ele tinha a percepção da presença de Deus clara. Não era Deus fisicamente com ele, mas ele tinha essa percepção. Agora, quando Deus expulsa o homem, Deus coloca um ser. Esse ser espiritual é um querubim. Na porta, na estrada que levava até a árvore da vida, é o relato bíblico.
Com que objetivo? Ô Juliano, tudo bom? Com que objetivo? Impedir que o homem adentrasse e tivesse acesso à árvore da vida, e uma espada flamejante fazia a guarda desse caminho. Então, se o homem quisesse se conectar novamente com a árvore da vida e ter acesso ao que ele tinha antes, ele teria que passar essa barreira. E essa barreira espiritual ao qual Deus colocou tem uma figura. A figura é o anjo. Estão captando comigo? Estão conseguindo entender? Deus colocou uma barreira. E essa barreira era o anjo. O homem não poderia mais acessar essas dimensões espirituais sem antes ter uma conexão, ou uma experiência, ou uma relação, um contato espiritual com esse ser ao qual Deus estabeleceu que guardasse aquele caminho. Shalom, Zimmer, tudo bom? Então, sendo assim, toda a dinâmica espiritual, né, com Deus, a partir de então, passou a ser através dessas forças espirituais que nós assim denominamos como anjos, como seres espirituais, seja ele o que for. Tudo que se dá hoje se dá dentro desse contexto e desse conceito. E isso eu quero deixar muito gravado na sua mente, porque muitas pessoas aqui já participaram do seminário dos anjos com o apóstolo, e isso é de suma importância para te dar um pouco mais de habilidade, de fluir dentro desse aspecto. Preste bem atenção, não importa, do mais simples ao mais velho, eu quero usar uma abordagem aqui que facilite para você compreender, tá bom? Que facilite mesmo. Eu sei que o assunto ele é meio denso, e como eu disse, o assunto demanda muito. Eu ficaria uma semana aqui falando sobre aspectos bem específicos com vocês, mas eu quero deixar algo gravado na sua mente que com certeza vai ficar impregnado aí no seu subconsciente. E eu quero te dar um relato bíblico que está lá. Eu quero que você marque. Eu não vou ler para não tomar muito tempo nosso, mas eu vou contar a história porque eu conheço a história e eu vou caminhar dentro dela. Lá em Êxodo capítulo 33, de 1 a 23. Lembram? Lá em Êxodo 33 vai falar especificamente de quando Moisés pede a Deus, né, para que, tudo bom, Bel? Shalom, para que Deus ande com o povo, para que Deus caminhe com eles, para que Deus vá à frente dele. Mas Deus diz: eu vou mandar o meu anjo. Aí Moisés diz: não me faça subir deste lugar se o Senhor não for conosco, se a sua presença não for conosco. O contexto ali é o seguinte: uma coisa muito errada aconteceu. Moisés subiu ao monte, ficou lá por volta de 40 dias, e quando Moisés desce, o povo está lá embaixo, numa algazarra total, prevaricando, se prostituindo em adoração ao bezerro de ouro. Moisés desce, Deus entra em juízo com o povo, uma boa parte é morta à espada, e Deus manda Moisés subir no monte novamente para ficar lá mais 40 dias. Moisés desce, depois de mais 40 dias, está ali, trazendo a palavra de Deus, ministrando ao povo, trazendo essa palavra ao povo, querendo ver a glória de Deus posteriormente nesse texto que eu acabei de ler para vocês. E aqui nesse texto nós temos uma questão que ela é um pouco compreendida, mal compreendida, diria eu. Porque diz o texto que Deus falava com Moisés face a face. Falava ou não falava face a face? Porque o próprio Deus no texto diz para Moisés, né, lá no versículo 20, se eu não estou enganado, de Êxodo 33, diz assim: e acrescentou Deus: não me verás face a face, porque ninguém pode ver a minha face e viver. Mas como assim ninguém pode ver a face de Deus e viver? E Deus disse que falava face a face com Moisés. Existem na Bíblia, por isso que eu digo a importância de você compreender a Bíblia no seu contexto original, que são coisas que a gente que estuda, eu particularmente que estudo a minha vida toda, a Bíblia dentro desse contexto, desse aspecto, que são as chamadas expressões idiomáticas que a Bíblia tem, e os chamados antropomorfismos do texto bíblico, que é trazer aspectos da natureza humana, né? Aspecto da natureza humana para o divino, para Deus, de alguma maneira, para que o homem possa entender e compreender. Quando Deus diz que falava com Moisés face a face, é porque Deus usava um elemento para trazer a palavra, ou para se comunicar com Moisés de maneira presencial, mas não que ele, pessoalmente, de fato, estava diante de Moisés.
E isso nós vemos todas as vezes quando Moisés erguia uma estrutura. E nós temos que entender uma coisa muito importante, né? Eu falei no início sobre aqueles conceitos gregos dualistas que nós temos na nossa mente. E quando a gente tenta inserir algumas imagens para Deus, ou quando a palavra usa o braço de Deus, a face de Deus, nós, na nossa mente dualista grega, automaticamente criamos uma imagem dessa representação e dessa ação. Isso é muito perigoso porque isso é resultado de uma mente muito grega, de conceitos muito gregos. Nós não conseguimos abstrair as coisas e ver pelo aspecto conceitual dela. E a nossa dinâmica espiritual precisa ser analisada dessa maneira. Porque se nós quisermos criar imagens de tudo aquilo que é resultado dessa dinâmica espiritual, nós vamos esbarrar num ponto muito importante, que é, a Bíblia chama isso de azará, o mau trabalho, ou seja, a idolatria. Por quê? Porque Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. O Espírito não tem forma, e quando nós queremos trazer muitas formas para essas dinâmicas espirituais, nós tendemos a cometer um pecado muito grave, achando que para ter uma experiência espiritual eu preciso ver com os meus olhos. E isso é outro erro, por não conhecer as Escrituras no seu contexto original. Vou dar uma dica para vocês. A palavra vidente, aquele que tem uma visão, aquele que quer ver, na Bíblia, no original em hebraico, é a palavra roer. Roer é aquele que tem capacidade de ver com a mente e não com os olhos. Então, aquele que tem, na verdade, uma experiência espiritual não é aquele que vê com os olhos, mas é aquele que tem a sua imaginação ativada. É aquele que consegue projetar com a mente, que consegue ver. Uma boa experiência talvez seria os arquitetos. A gente tem algum arquiteto, algum designer aqui na live? Por exemplo, o arquiteto ele consegue projetar coisas com a mente sem ele necessariamente ver. Ou seja, ele vê com a mente, não com os olhos. É o que um engenheiro faz, por exemplo, quando o engenheiro pega um projeto. Será que está travando só no seu, Sara? Um engenheiro, por exemplo, quando pega um projeto e ele olha para aquela planta, ele consegue visualizar aquilo já pronto. É a minha experiência de obra, por exemplo. Eu consigo pegar um projeto, uma planta e ver ela em pé, como cada parede, como cada corte vai funcionar, como cada conexão de tubulação hidráulica vai acontecer. O áudio está com problema? Gente, está tudo tão... Ou é só aí? No meu também estava travando um pouco, mas aqui está ok. Ó, a Ana está dizendo que é designer. Então, o designer consegue ver isso, né? Consegue ver esses ambientes, todos eles projetados sem necessariamente estarem prontos. Então, dentro desse aspecto e dessa conexão, gente, eu acho que deve ser a internet de vocês aí, porque para mim aqui está ok, minha internet está boa. Deve ser aí, mas os anjos de Deus estão operando em nosso favor hoje. Então, esse texto ele relata e analisa especificamente como Deus estava se revelando com Moisés. E isso eu quero te falar e te mostrar como a interação com Deus acontece com os homens, e nós temos a ideia de que Moisés falava com Deus face a face. Falava, porque Deus se revelava, e a maneira que Deus escolheu para poder se revelar foi essa. Então, todas as vezes que Moisés ia falar com Deus e ver Deus face a face, lembram que uma estrutura era erguida. Uma estrutura era erguida. Lembra que estrutura era essa? Qual era a estrutura que era erguida quando Moisés ia falar com Deus? A tenda do encontro. O tabernáculo ainda não estava erguido, pronto. Deus fala presencial online, né? Então, o que aconteceu? Por que era necessário que uma estrutura física para poder comportar essa manifestação? Aqui, gente, nós temos que entender uma questão conceitual muito importante. Por que é importante representações físicas? E Deus gosta de usar isso, de materializar, né? De usar expressões físicas para poder... Quando o modelo fala que viu pelas costas no monte, isso mesmo. Ele viu a glória de Deus, né? E aí tem um outro conceito do que foi, da visão espiritual que ele teve. Aí a gente pode abordar isso numa outra ocasião. Eu, por exemplo, creio que o que ele viu, ele teve uma imagem do Mashiach, porque ele queria ver, né, toda a bondade de Deus e queria ver a palavra de Deus em pessoa. Eu creio que Moisés teve uma visão espiritual
do Mashiach em si, né, de Jesus, mas não de Jesus corpóreo, mas ele teve uma visão espiritual. Bem, isso respondendo à pergunta da V. Silva aqui. O que ele viu pelas costas não foi Deus, mas ele viu o próprio Jesus numa visão. Mas bem, isso tem como provar dentro do próprio texto bíblico, mas não é o nosso caso aqui agora, só respondendo a pergunta. Mas por que a estrutura era importante? E isso nós temos que entender. Deus tinha um desejo. Qual era o desejo de Deus com a orientação para que Moisés construísse o tabernáculo? Era para que ele pudesse habitar no meio do povo. Entendeu? Deus queria habitar no meio do povo. Então, a representação, eu tinha uma dúvida se era um anjo. Não era um anjo. Então, a representação do tabernáculo em si, ela mostrava o desejo de Deus de habitar no meio do povo. Preste bem atenção, representava o desejo de Deus de habitar com o povo. Deus tabernaculando e habitando com eles. Por isso que elementos físicos são importantes para representar a vontade divina. São importantes para representar, para nós termos um conceito visual do que Deus está fazendo e do que aquilo representa, mas não que aquilo seja Deus de fato, mas que representa a intenção e a vontade divina. Então, por quê? Por causa do princípio estabelecido por trás disso. Sempre foi da vontade de Deus fazer de toda a criação um lugar que comportasse a sua glória, a sua habitação, como era lá no Éden, lembra? Que Deus preenchia toda a existência, toda a criação, só que nós mudamos a regra do jogo. E nós é que perdemos a percepção de que Deus está habitando em toda a criação. Deus não deixou de habitar na criação e de ter o seu controle sobre ela. Mas nós mudamos a regra do jogo e criamos um jogo no qual nós vivemos de uma forma que não conseguimos enxergar mais, a não ser quando as coisas começam a ser restauradas. E uma coisa muito importante que precisa ser restaurada é a nossa compreensão da Bíblia no seu contexto original. Senão, eu não tenho percepção. Se eu, por exemplo, não entendo o contexto bíblico dessa maneira, eu não consigo passar isso para você agora e te ajudar com algumas dúvidas que você talvez tenha ou tinha. Então, o homem perdeu a percepção, foi dessa Shekinah de Deus, dessa presença de Deus na criação. E perdemos a capacidade de se comunicar, de ter percepção e de interagir com Deus. E aí, Deus nos força, né? Deus nos força através de uma ação dele, expulsando o homem do Éden e deixando um sinal de como isso se daria novamente. Moisés, quando vai até a presença de Deus, ele monta a tenda, lembra o que acontece? Uma nuvem vem e cobre a tenda e Deus fala com ele da nuvem. A tradição, a literatura judaica fala que um anjo de Deus falava com Moisés da nuvem. E Deus falava com ele face a face. Deus usava o seu representante e era o próprio Deus, porque uma coisa que nós não entendemos, nós temos muita dificuldade de entender, porque a nossa mente grega já tenta logo personificar e trazer à existência uma entidade física. Deus descia fisicamente para conversar com Adão? Não, porque Deus não é físico, é o que eu estou dizendo. Adão tinha percepção de que Deus estava do lado dele e ele se comunicava com Deus, não fisicamente. Porque Deus não é físico, entendeu? Deus não tem corpo, Deus nunca teve corpo físico. É um princípio estabelecido, né? Que Deus é espírito, e onde é o espírito de Deus, ali é liberdade. Deus é espírito, não há hipótese de Deus ser uma entidade física. Deus pode expressar-se um aspecto da sua grandeza, do seu poder de maneira física, mas ele na sua totalidade não, ele pode expressar um aspecto seu de maneira física, como por exemplo o amor ao próximo é uma expressão física da presença de Deus na nossa vida e dele habitando em nós, mas não é ele fisicamente, entendeu? Nesse conceito. Mas só que tem uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Deus estabelece um princípio. Deus estabelece um princípio. Ou seja, é a percepção que nos falta. É isso, sim, na maioria das vezes, só que percepção se adquire de outra maneira. Lembram lá em Oséias, meu povo perece porque lhes falta entendimento? Entendimento, a palavra ali é perceber as realidades.
Então, percepção tem a ver com entendimento. Entendimento só conhecendo a Bíblia no seu contexto original. Tem uma palavra lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: não são todos eles espíritos, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviado a serviço, né, ou a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, eles são anjos ministradores, ou seja, eles são trabalhadores. Eles estão ali para trabalhar, para executar um serviço para aqueles que hão de herdar a salvação. Então não existe possibilidade de crescimento espiritual sem compreender essa interação. Nós estamos vivendo um novo tempo, gente. Então, Deus nos levantou para poder divulgar isso e falar essas coisas. E querendo ou não, não tem jeito. Deus estabelece, não quebra seus princípios, correto, isso é verdade. Então Deus estabeleceu um princípio, Deus expulsou o homem, agora o homem precisava se comunicar com o homem, precisa ter percepção dessas realidades. E o instrumento ao qual Deus deixou para nos mostrar e nos dar acesso e nos direcionar por essas realidades espirituais são justamente os que nós conhecemos como anjos, e que a Bíblia vai chamar de forças espirituais ou enviados, porque a palavra malar é enviado, é aquele que é enviado. Um apóstolo, por exemplo, é um malar, é um enviado, só que no hebraico, no Novo Testamento, a palavra é shaliach, né? Aquele que é enviado, aquele que é lançado, é a palavra apóstolo no Novo Testamento. Então não existe possibilidade de interação e de percepção das realidades espirituais sem esse entendimento dessa conexão desses seres espirituais ao qual Deus colocou para que, lembra lá, não é porque, mas é para que nós pudéssemos ter acesso a essas dimensões espirituais. Porque, lembra da metáfora, agora nós podemos usar o termo como uma, não que seja de fato, mas nós podemos usar assim, do Gênesis, lá da expulsão do homem do Éden. O que aconteceu? Aquela cena pode ser uma metáfora de que o homem, quando sai, Deus coloca um anjo para guardar o caminho de volta, ou seja, o homem só consegue passar para o outro lado da conexão com Deus novamente, tendo esse elemento, né, como um sinal de que ele está andando pelo caminho certo e que ele pode voltar até a presença de Deus. Ou seja, sempre vai existir um conector, um elemento espiritual para isso, e a Bíblia dá o nome desse elemento de anjo. E eu quero falar uma outra coisa para você que também é muito importante dentro desse conceito de para que, né, eles existem. Tem um livro muito antigo chamado Pirkei Avot, né, que traduzindo é chamado de Ética dos Pais. O livro diz o seguinte, tem um texto que é muito conhecido na literatura judaica, que diz assim: quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós criamos diante de Deus um ajudador. Quando nós cumprimos a palavra, nós criamos um ajudador. Esse ajudador, a palavra ali é anjo. Mas quando nós quebramos os princípios da palavra de Deus, nós criamos um acusador. E a palavra também lá para acusador é um anjo. Ou seja, quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós criamos, literalmente, anjos. Quando nós desobedecemos, nós criamos também outros anjos. Só que lembram lá no princípio, quando eu falei da dinâmica da criação? Meio que como uma inteligência artificial, que quando nós quebramos, nós sofremos consequências por causa da nossa quebra. Quando nós obedecemos, obviamente, nós também recebemos os bônus pela nossa obediência. E o conceito em si é de que não só Deus criou forças espirituais para orientar o homem, mas o homem com a sua ação também cria forças espirituais que o ajudam e o conectam com Deus. É como que se cada princípio correto seu e cada ação sua correta mediante a palavra de Deus criasse uma força espiritual que o condicionasse a compreender as realidades espirituais e se conectar mais com Deus. E a cada quebra de mandamento seu, a cada quebra de princípio, a cada rebeldia sua, você cria uma força espiritual que te afasta ainda mais e que impede você de perceber a glória de Deus, de se conectar com Deus. Isso aconteceu e isso está descrito de maneira muito clara quando Deus expulsa Adão do Éden.
O homem não pecou e não caiu só ali. O homem veio sofrendo sucessivas quedas. Tanto que Adão ainda tinha conhecimento de como Deus se revelava, de como a palavra de Deus se manifestava, de princípios espirituais que hoje nós desconhecemos totalmente. Por que nós desconhecemos? Simples. Porque aquela geração tinha um contato muito mais perto. Tanto que Abraão via anjos e os anjos vinham falar com Abraão de maneira natural. E uma coisa que a gente não entende, tem muita dificuldade, que vocês sabiam que os anjos, por exemplo, na Bíblia, eles são categorizados, né? A gente conhece querubim, serafim, não é isso? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, só que a Bíblia não trata necessariamente esses nomes dessa maneira. Lá tratam com outros nomes, os nomes originais em hebraico têm um significado um pouco diferente desse das nossas traduções. Por exemplo, em Gênesis capítulo 32, se eu não estou enganado, 32 e 33, é quando Jacó volta de 14 anos vivendo com seu tio Labão. Lembram bem da história, não lembram? Quando Jacó volta, lá em Gênesis 32, quando ele está voltando, diz o texto que os anjos de Deus, né, saíram ao encontro de Jacó quando ele estava entrando na terra de Israel. E ele disse, não é outro lugar esse, senão Maanaim, no acampamento dos anjos. Mas bem, eu não vou abordar esse conceito agora e por que os anjos estavam ali, que anjos eram aqueles, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, mas ele continua. Lá por volta do capítulo 33, se eu não estou enganado, ele tem um grande encontro e uma grande luta com um anjo. Que anjo era aquele? Era o anjo que ele luta e ele diz ali, hoje eu vi Deus face a face e sobrevivi, né? E naquela luta o anjo muda o nome dele. Lembram que o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? E tem inúmeras questões nesse texto que são importantes da gente poder elaborar, perguntas que o anjo faz, que retratam a natureza dele, dizem o motivo pelo qual ele está ali, diz também quem era esse anjo, de onde ele era, da onde que ele veio, da parte de quem, tudo isso dentro do próprio texto. Mas eu não vou abordar isso agora, eu vou somente explicar o porquê e o conceito dele ali. O anjo estava ali e ele encontra. Eu quero falar só o conceito sobre a classe do anjo especificamente. Só que a palavra no texto, a palavra anjo realmente aparece somente 2 vezes nesse texto, sabia disso? Mas a palavra ish aparece 5 vezes. E na sua própria Bíblia aí pode estar a tradução direta, né? Que Jacó lutou com o homem. Existe uma classe de anjos ao qual a própria Bíblia chama de Ish. E essa classe são de anjos que têm a forma humana. É o anjo com o qual Jacó lutou no vale de Jaboque. Ele não era um anjo de asa, nada disso, ele tinha forma humana. E esses anjos de forma humana, a Bíblia chama de Ish. Ou seja, a palavra homem. Ish é homem. Então é uma classe específica de anjo. E esses anjos têm uma função específica. Entendeu? Esses anjos têm uma função específica. São os anjos que andam, que quase que nos guardam. Poderíamos assim dizer. Os anjos que nos representam. Lembram quando Pedro estava na prisão e eles oraram, foram libertos, e ele voltou para Jerusalém, bateu na porta da onde o povo estava reunido, e uma certa menina abriu a porta e ficou com medo de abrir porque ela achava que fosse o anjo de Pedro? Daí, essa expressão, o anjo de Pedro, vem da tradição judaica. Porque houve a necessidade de um anjo explicar a Daniel a categoria mediante a resposta à sua oração? Sim, houve a necessidade, sim. Porque é simples, por causa da interação, da própria comunicação. Daniel estava tendo uma visão. Então existiam coisas dentro da dimensão espiritual que ele não conseguia entender. Então o anjo tinha que explicar para ele essa própria categoria dele e trazer a Daniel o entendimento do que ele estava vendo. Porque até então ele só veria, porque Daniel era um vidente. O próprio termo bíblico, Daniel era um vidente. Tanto que Daniel não é considerado entre os
profetas dentro da literatura bíblica, né? Judaica não, ele é considerado um vidente. Mas bem, por que o anjo era parecido com Pedro? Porque isso faz parte da tradição judaica dentro do contexto. E pasmem, a luta que Jacó teve com aquele anjo foi justamente para restabelecer uma coisa muito importante que ele havia perdido: a conexão com seu irmão, a restauração da sua família e a plenitude de Deus, porque Jacó estava voltando para Israel e Jacó tinha sobre ele a bênção da primogenitura e a bênção pelo qual todo o povo de Israel esperava, que era o surgimento do Mashiach, do Messias, aquele que restauraria toda a criação, porque Deus havia dado uma promessa para Eva, que dela surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, que traria ordem à criação novamente. Então aquele anjo tem um significado especial na vida de Jacó e na vida do seu irmão. Você sabia disso? A tradição versa que aquele anjo que encontrou com Jacó era o anjo de Esaú. E por isso que o anjo diz para ele: o sol já está raiando, não me detenhas mais porque eu preciso ir embora. Ir embora por quê? Ele tinha que ir embora. A tradição também versa de que os anjos celebram e cantam salmos e louvores a Deus todas as manhãs. Leia o Salmo 148 que você vai ver. Toda a criação se reunindo diante de Deus e celebrando a Ele. Inclusive os anjos que andam sobre a terra ainda hoje, todas as manhãs, enquanto o dia está raiando, eles se reúnem para celebrar diante de Deus e entoar louvores a eles. Isso é um princípio bíblico. Quem já teve experiências com isso já viu, por exemplo. Então, eu posso dizer de experiência própria que eu já vi eles se reunindo para celebrar a Deus. Então, o anjo que se revela a Jacó, inclusive o abençoa, porque pergunta para ele: qual é teu nome? Ele diz: Jacó. Não, seu nome não será mais Jacó. Seu nome será Israel. Israel. O anjo de Esave, o anjo de Esaú é que abençoa Jacó. Por quê? Porque Esaú ainda tinha em seu coração que o seu irmão o havia roubado a bênção de Deus. Mas Deus escolheu Jacó. E para que houvesse uma perfeita restauração espiritual na vida também de Jacó, o que acontece? O próprio anjo de Esaú, compreende a dinâmica espiritual e a bênção que estava sobre Jacó. E isso não sou eu que estou dizendo, gente. Isso é conhecimento da tradição judaica milenária, antiga. Mas que nos é deturpado e nos é tirado por causa de quê? Por causa de incompreensão dos textos bíblicos no seu contexto original. Existem tanta tradição romana e grega na igreja que a gente aplica isso, e existem muitas tradições bíblicas e a qual o próprio Jesus praticava que nós negligenciamos por uma simples questão de desconhecimento. Mas para que essas experiências espirituais existem? Justamente para isso, para nos reconectar. Para nos reconectar com Deus. A bênção já estava destinada a Jacó, Deus escolheu um e aborreceu o outro. Foi simples assim, porque Deus escolheu. Não é nem questão de predestinar algo, de você destinar algo previamente. Também sim, mas é simplesmente por uma escolha de Deus. Deus escolheu um e não o outro. Mas por Deus escolher um e não o outro, não significa que esse outro ao qual Deus não escolheu fosse ruim, fosse mau. Simplesmente Deus não escolheu ele para aquela missão, ele tinha uma outra missão. Entendeu? Assim como o anjo. O anjo tinha uma missão muito bem definida e estabelecida por Deus. A missão daquele anjo que estava com Esaú era o anjo que detinha a bênção da primogenitura, de guardar para que o propósito fosse estabelecido. E como a primogenitura mudou de mão, o
o anjo também mudou de mão. Ele tinha uma missão. Lembra, nós não somos a missão dos anjos? O apóstolo Corolla não usa essa frase. Nós somos a missão dos anjos. Ele gosta de usar muito essa frase. E é verdade, ela tem um princípio espiritual poderosíssimo. Não houve usurpação de modo algum. De modo algum. Tanto que o anjo, quando diz para ele, você não se chamará mais Jacó, porque o seu nome fazem alusão à usurpação. Mas você não roubou, porque Deus assim o aprove, dar a ele a bênção. Muita gente, já ouvi tanta mensagem dizendo que Jacó era ladrão, era isso, era aquilo outro. Bem, cada um vai caminhar na luz que tem. E é aquela história, né? Se a luz que a gente for em trevas, com grande trevas serão. Então, não é muito bem assim a história. A história não é assim. Talvez a mistificação teológica, né? E o misticismo cristão, né? Oriundo de uma mente um pouco mais grega, faz das coisas desse jeito. Mas a Bíblia não funciona desse jeito. Por isso que eu digo, o importante de você conhecer as Escrituras no seu contexto original. Sem isso, a nossa vida vai meio que definhando nesses conceitos aos poucos. Para isso, nós preparamos uma surpresinha. Uma surpresinha. A partir de amanhã, nós vamos divulgar, né, algumas informações sobre o seminário Religião de Jesus Módulo 1, sobre uma aula 100% gratuita que nós vamos fazer, e ela vai ser pelo Zoom, né, 100% online, e a gente vai divulgar isso lá, e seria bom ter todos vocês lá nessa aula gratuita que nós vamos fazer. Tudo bom, Josi? Entrou agora no finalzinho, e vai ser muito bom. Por quê? Porque essa aula vai ter como tema, né, desmistificando a religiosidade. Eu vou abordar com vocês lá a importância e o que você ganha. A questão não é só isso, é o que você ganha conhecendo a Bíblia no seu contexto original. E eu tenho certeza que o que você vai ganhar não tem preço e não tem valor. Não tem, porque você não vai conseguir mensurar isso. Porque vai ser uma total transformação de paradigmas, né, na sua mente, no seu entendimento em relação às Escrituras. Hoje nós abordamos só um aspecto. Para que esses encontros existem? Eles existem para reconectar com o propósito essencial de Deus na sua vida, que é você refletir a glória dele, ser um instrumento de restauração e de redenção. É colocar você no seu destino profético. É para isso que esses encontros existem. Para te reconectar ao propósito de Deus para a sua vida. Então, eles são primordiais para nós compreendermos a dinâmica das revelações de Deus. Não adianta. Deus se revela constantemente. Então, hoje nós abordamos isso. Amanhã nós vamos abordar um outro aspecto muito importante dessa dinâmica dos encontros angelicais e por que eles existem. E essa semana vai ter uma surpresinha para vocês aí numa live, mas lá no finalzinho da semana, tá bom? Lá para sexta-feira, mas nós vamos ter live amanhã, vamos ter quinta e sexta-feira a gente vai anunciar que vamos ter uma live surpresa, mas não vai ser à noite, na sexta-feira vai ser durante o dia, tá bom? Quem puder, você já fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai estar anunciando para vocês. E não perca, quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, entra lá, tá bom? Me manda mensagem, deixei meu telefone aqui no comentário fixado, para uma coisa muito importante, você receber informações sobre os seminários. E isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Tá bom? Amanhã, 21 horas, eu espero vocês aqui. Quem chegou atrasado, não tem problema, você assiste depois, vai estar lá no canal salvo essa ministração, essa mensagem de hoje aqui, e você vai poder acompanhá-la na playlist tranquilamente, tá bom? Não esqueça, me manda mensagem pelo WhatsApp se você ainda não faz parte do grupo lá do Telegram, é importante, eu tenho absoluta certeza que se você participar desses treinamentos com a gente, você vai mudar a sua percepção de compreender as Escrituras. Tenho certeza disso. Aliás, de você iniciar o seu processo de mudança, porque na verdade é só o início. Tá bom? Deixei meu número aqui, você me manda uma mensagem que eu te mando o link lá do grupo. Tá bom? Um beijo para vocês e encontro vocês amanhã aqui às 21 horas de novo e vamos dar prosseguimento ao mesmo tema. Encontros angelicais e por que, né? Ou para que
eles existem e por que esses encontros existem. Tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês e amanhã a gente se vê. Tá bom? Shalom, shalom.